Lá vem a professora com rosa e azul, da inocência à tragédia. A família Cain d'Anvers, de ascendência judia, fazia parte da elite financeira da França, era reconhecida por sua grande influência e atividades bancárias. A matriarca Louise promovia muitas festas e, como excelente anfitriã, recebia as figuras mais importantes de sua época. E através do seu círculo riquíssimo de amizades, conheceu Pierre-Auguste Renoir, então um proeminente membro do movimento impressionista, que foi contratado para pintar os retratos das filhas de Louise e Louis Cain d'Anvers, o poderoso banqueiro. Assim, em 1880, Renoir pintou Irene, a filha mais velha, de 8 anos. Esse quadro é conhecido como Menina com Fita Azul. Um ano depois, realizou o retrato duplo das filhas mais novas, conhecido como Rosa e Azul. A família detestou o resultado, principalmente do retrato duplo, por achá-lo pouco idealizado e muito realista, o que para eles não enaltecia as meninas. A tela então foi banida para o quarto dos empregados. A família demorou quase um ano para pagar o trabalho, 1.500 francos, era uma quantia até relativamente baixa. Isso deixou Renoir muito irritado, fazendo ele declarar que não trabalharia mais para os judeus, numa clara afirmação antissemita. Alice, de 5 anos, em rosa, e Elizabeth, de 6 anos e meio, em azul, só foram redescobertas décadas mais tarde, e aí esse óleo sobre tela de 1,19 m por 74 centímetros foi adquirido pelo Museu de Arte de São Paulo em 1952. Atualmente, os quadros das irmãs estão separados por uma longa distância. Rosa e Azul estão aqui no Brasil e o retrato de Irene pertence à Fundação E.G. Birle de Zurique, na Alemanha. Apesar de ter sido considerado cafona quando foi apresentado à família, as meninas do MASP cativam o observador porque o Renoir conseguiu captar a expressão de inocência e pureza das crianças. Os olhos de Alice parecem lacrimejar, como se ela tentasse conter o choro, fazendo um beicinho. Depois de adulta, ela relatou sobre o tédio que sentia quando posava para as longas sessões, se sentindo recompensada apenas pelo prazer de usar um belo vestido. Renoir demorou para finalizar a obra porque fez muitas alterações, mas conseguiu uma composição equilibrada e a proporção reduzida das meninas exigiu um ponto de fuga mais próximo, o que torna a cena íntima, como se participássemos dela. Ele também utilizou diferentes técnicas na execução. Os rostos são muito bem acabados. Nas faixas das cinturas, ele empregou pinceladas largas e soltas, e nos vestidos um empastamento pontilhado de tinta, criando efeitos diferenciados de texturas que nos fazem enxergar pele, cetim e rendas. É um show. As mãos na linha horizontal são bem expressivas. Alice demonstra tédio ao enroscar o dedão na faixa rosa. As mãos dadas no centro evocam a cumplicidade das irmãs e o toque delicado da mão esquerda de Elizabeth ao levantar o babado de renda denota vaidade. O tempo passou e Alice tornou-se uma bela mulher, conservando a doce expressão do seu rosto infantil. Ela morreu em 1965, aos 89 anos. A vida de Irene foi marcada pela tragédia. Ela teve um divórcio traumático, seu filho morreu na Primeira Guerra Mundial e suas filhas e netas pereceram no campo de concentração de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. O destino de Elizabeth também foi muito cruel. Mesmo tendo se convertido ao catolicismo, ela foi enviada para Auschwitz aos 69 anos. Morreu a caminho do pesadelo. A imagem doce das meninas, preservada pela história da arte, contrasta com a realidade devastadora que se abateu sobre elas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.